Bom dia, meu sexto ano. Bom dia, meus amores. Hoje, tia Ana Paula vai explicar para vocês hoje na aulinha de ciências sobre a ecologia, tá bom? Então, ó, é um assunto muito top, muito massa e muito enriquecedor. Espero que vocês gostem, porque eu amei, tá? Então, vamos lá de ecologia, tá bom? Esse assunto lindo. O que é ecologia, sexto ano? Vamos aprender. Ó, desde a Grécia Antiga, certo? Lá do tempo da antiguidade, tá bom? Principalmente Aristóteles desenvolveu ideias, né, sobre o planeta Terra e os seres vivos. Então, ele desenvolveu, né, ideias, pensamentos, frases, citações sobre o planeta Terra e sobre os, né, seres vivos. E também animais. Então, no entanto, só foi considerada ciência em 1930. Então, naquele tempo, na Idade Antiga, já existia ciência, só que não era conhecida. Era somente suposições. E, mesmo assim, não era visto com tanta importância quanto as ciências, como física, matemática, por exemplo. Então, ó, desde a antiguidade, minha gente, a matemática e a física era algo exato, então era algo necessário para não só o estudo, certo? Não só para o estudo, como para o crescimento do homem. Então, era uma ciência bem importante. Porém, o restante, né, as especulações, as pesquisas, não era muito importante não, porque na época não se dava muito valor. Só veio mesmo se dar valor a partir dos anos de 1900. É exato, 1930, tá? Mas, infelizmente, antes a ciência não era muito valorizada, não. A não ser a parte matemática e a parte da física. O conceito é que ciência que estuda as relações entre seres vivos em um ambiente em uma questão de inseridos. Então, a ciência, certo? Sempre estuda o meio ambiente, certo? E estuda os seres vivos. Isso é ciência, tá bom? Por que a ecologia se tornou tão importante? Aí vamos entrar na ecologia, tá bom? Por que a ecologia é tão importante para a gente, para o meio ambiente, para todos nós seres vivos? Devido ao uso excessivo e irresponsável de nossos recursos renováveis e não renováveis. Então, assim, pela má utilização do homem, é necessário estudar a ecologia, porque ela é muito importante para a sobrevivência do mundo, tá? Aí temos aí a participação dos recursos renováveis, lembrando que a gente está estudando isso em geografia, tá? Os recursos são considerados renováveis quando possibilitam sua utilização sistemática, sem risco e sem esgotagem. Então, não se esgotam e é extraído da natureza, né? A sua reposição ou regeneração é feita de forma contínua pela natureza. Em termos de reservas naturais, trata-se de um bem iluminado. Então, ó, a ecologia, certo? Dentro da ecologia está presente os recursos renováveis, porque é extraído da natureza e a própria natureza põe de volta. Exemplo, tudo que o homem consome da natureza, a natureza automaticamente volta no cantinho, tá bom? E também na ecologia se tem a participação dos recursos não renováveis, que são os recursos naturais que em vez de consumidos não podem ser substituídos, tá bom? Então, quanto mais o homem consome, então não se tira do meio ambiente, ele não pode ser substituído. Então, são os recursos não renováveis. Aí, dentro da ecologia, a gente vai estudar alguns conceitos, algumas partes importantes. E essa primeira parte, é tudo que diz ao meio ambiente, está o átomo, tá bom? O átomo, preste atenção, o átomo é a menor partícula divisível. É a partir dele que começa o estudo biológico. Então, é a partir dele, do átomo, que se estuda aí a ciência, as pesquisas, as moléculas, tudo isso é a partir de um átomo, tá certo, minha gente? E a gente vê aí na imagem como que é um átomo, tá? Temos também a molécula. Então, a molécula é um conjunto dos átomos. Então, voltando. Aqui temos um átomo. Então, vários átomos juntos formam uma molécula, como se fosse uma cadeia, tá bom? E também existe a célula. A célula é um conjunto de moléculas que podem se reproduzir. Então, voltando. Temos um átomo sozinho é um átomo, que é justamente a partir dela que é a partir dele que se dá o estudo biológico. Então temos o átomo.
Quando nós juntamos vários átomos, forma uma molécula, tá bom? Quando se junta várias moléculas, temos uma célula. Então, é a escadinha: átomo, molécula e célula, tá bom? Tecido. O que seria um tecido? É um conjunto de células que trabalham em uma mesma função. Então, a gente pega aquelas células, as moléculas, tá? Então, um conjunto de células temos o tecido. E do conjunto de tecido temos um órgão. Tá vendo, sexto ano, como o nosso corpo é sensacional? A gente começou o sexto ano com um átomo, vários átomos que, vou botar aqui, vários átomos que formam uma molécula, várias moléculas que formam uma célula, várias células que formam um tecido e um conjunto de tecido, né, que formam os órgãos ou o órgão do corpo humano, tá bom? Vejam como é interessante a nossa, né, toda a nossa questão do corpo humano, tá bom, minha gente? E aí temos o organismo, né, que é o nosso organismo, que é o conjunto aí, já tá dizendo o nome, organismo, órgãos, tá bom? E temos aí o indivíduo, que é a pessoa, que é a unidade fundamental da ecologia. Então, ó, tudo que diz respeito à nossa composição humana é uma ecologia, é um estudo, tá certo? Então, a gente viu aí o átomo, a célula, certo? A molécula, a célula, o tecido, o órgão e o organismo, para depois vir a pessoa, o indivíduo, o homem. Interessante, né, minha gente? Também temos as espécies. As espécies não vai mais dar função com função, não, tá? As espécies já é outra coisa. As espécies, sexto ano, são grupos de indivíduos semelhantes e que podem gerar filhotes. Então, são várias pessoas e que têm aí a procriação. Eles podem, né, desenvolver, podem procriar. Vai ter mais e mais e mais. Certo? Na ecologia também temos a população. Então, a população, vocês estão, olha os gatinhos aí que lindos. São vários indivíduos numa mesma espécie. Certo? Então, repetindo. Muitas espécies, uma espécie, certo? É justamente muitos indivíduos juntos. E uma população são vários indivíduos juntos também. Tá bom, sexto? Agora temos uma comunidade. Uma comunidade são as populações relacionadas. Também temos o ecossistema. O ecossistema é onde as comunidades estão inseridas, o ambiente, tá bom? Em que ecossistemas estão. Também temos a biosfera. Então, a biosfera é a união de todos os ecossistemas, tá bom, minha gente? Então, a gente viu, certo? A camadinha da ecologia. Então, tudo, minha gente, é junto, tudo é associado com o outro. Por isso que a ecologia é tão importante. Estudar, certo? O átomo, depois de estudar uma molécula, depois de estudar uma célula, depois de estudar um tecido, depois de estudar um órgão, depois de estudar um organismo, que daí vem a pessoa, e desse indivíduo evolui para a espécie, da espécie se constitui a população, e da população temos aí uma comunidade, tá bom? Então veja o quanto que é importante a gente estar sempre conhecendo a ciência. E a partir daí a gente vai vendo as coisas depois separadas individualmente. Tá bom, sexto? Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido que tudo isso faz parte do nosso ecossistema. Um beijo, meus amores, e até mais!